Um dia eu venho mostrar aqui o nosso sistema Reaction Chemistry na versão beta 1.0. É importante destacar que o sistema ainda está em desenvolvimento. Atualmente, nós contamos com alguns scripts de controle da UI voltados para o tutorial. A gente também tem o Comment Sync, um painel mostrado para as máquinas que ainda estão em desenvolvimento. Já o UI Messaging Manager, ela é em relação a pequenos tutoriais que a gente tem ao longo aí do nosso sistema. Então, por exemplo, quando eu pego perto da personagem NPC, é mostrado um painel superior que explicita qual tecla eu tenho que utilizar para interagir com o personagem. A gente também tem scripts voltados para automação de UI, para a gente não ter que ficar fazendo sprites constantemente. Então, por exemplo, as misturas heterogêneas que têm camadas. Então, essas camadas elas precisam ser utilizadas ali com renders para que eu não precise ficar fazendo o mesmo sprite, como o sprite de duas camadas, com cores diferentes, para que eu não tenha que fazer esse processo em plataformas como o Paint ou LabSprite. Eu simplesmente faço esse procedimento uma vez, fazendo o fundo do recipiente, a camada um, a camada 2, todas as três artes em preto e branco, cinza, e aí o script ele vai colocar a cor de cada camada via script, e isso me dá a variação de todas as misturas duplas camadas que eu preciso. Então, é uma forma aí muito inteligente de automatizar o trabalho. Também temos aqui o script do player, que é dividido em player interaction, player toxicology e player. Basicamente, player toxicology ele define alguns danos em que o player pode levar dentro do laboratório químico, que é tudo intermediado pelo player interaction, e basicamente é o que vai interpretar a interação do personagem com o ambiente, e o player é nada mais nada menos que comandos centrais principais do personagem, como o WASD, rotação da câmera em primeira pessoa, utilizando o Cine Machine. Então, o Cine Machine também auxiliou a demandar menos scripts. Então, a gente também tem nossos objects VIPs, que por enquanto a gente tem os nossos livros, que tem um comportamento especial. Os livros, eles são interface itens que tem uma UI própria, uma interface própria, que são as páginas, em que a gente vai ver mais à frente no desenvolvimento aqui do jogo. Temos os sistemas de diálogos com os NPCs, uma classe NPC abstrata, que unem características que tanto o minha NPC supervisor quanto a minha NPC bibliotecária tem. Ok? A gente também tem a questão do Reset Area Trigger, que define alguns comportamentos, alguns pontos em que eu posso anexar os comportamentos individuais de cada NPC. Então, esses pontos representam rotas em que a NPC pode fazer em cada fase, ok? Pontos em que eu coloco aqui mesmo dentro do ambiente, pontos invisíveis, certo? É, Também tem o script da porta, que é abrir e fechar quando uma entidade se aproximar, seja o player ou o NPC. Temos aqui a UI dos créditos, quando o jogo encerra, e do menu principal, que eu estarei mostrando aqui mais à frente. E temos aqui também os scripts das máquinas que representam cada procedimento químico. Então a gente tem a mufla, que faz o processo de calcinação, desidratação, tem várias formas mais complexas de você utilizar a mufla, então foi um script que demandou mais, né? A gente tem um script só para anexar os áudios, a gente tem aqui o mufla controller, e um Mufla Container Bridge, ok? Então, um script que vincula os resultados que eu vou mostrar mais à frente, de onde os scripts requisitam certas informações, esses das separações. Então, o funil separador, ele também faz ali a decantação, né? Ele tem todo um sistema de gotas, que vocês vão ver mais à frente. A gente também tem o da filtração simples, que funciona de forma muito similar, mas com diferenças na quesito usabilidade e requisições. E a gente tem o script da capela, que ainda está em desenvolvimento, mas já está perfeitamente aí utilizável dentro do nosso sistema. Esses scripts, né, que controlam, né, o nosso separação, eles primeiros, né, tem a Mufla, por exemplo, ela precisa ter contato com o Global Manager, em que eu controlo questões como a temperatura que está atualmente no ambiente, o que é diferente da temperatura que vai estar atualmente na Mufla, ok? E a gente também tem a questão da progressão do dia. A gente tem um tempo dentro do jogo que é diferente do tempo real aqui do nosso dia a dia, que é um elemento básico aí da gamificação, que é 10 horas dentro do universo do jogo não podem, de forma alguma, ser 10 horas no dia real, ok? Outro script importante que é utilizado por todas as máquinas é uma database, um banco de dados relacional onde eu centralizo
todos os objetos que serão requisitados em algum momento por outros sistemas, que estão aqui basicamente todos os objetos de recipientes, objetos com elementos, substâncias, e esses elementos são justamente o que eu vou mostrar agora, que eu tenho aqui um script, uma base química muito avançada. Então eu tenho aqui um elemento que é o mais puro, que seria as partículas, ok? Antes dele, inclusive, eu tenho uma classe abstrata, em que eu uno as características comuns que composto de elementos e mistura tem, para que eu não coloque o mesmo código nos três scripts. Perdão. Então, isso auxilia aqui a gente ter um controle melhor no nosso orientação a objetos, por meio das classes abstratas que, como vocês podem ver, eu utilizei bastante. Então, eu tenho aqui o composto, que já seriam é, conjuntos de partículas. Então, por exemplo, dentro do H2O eu tenho hidrogênio e dois oxigênios, então tem um total de três partículas, né? Três elementos. E a mistura seria já quando eu tenho um conjunto de compostos. Então, é como se eu tivesse o composto água e o composto óleo. Então, dentro das misturas, eu tenho a lista de quais compostos formam aquela mistura, tal como no composto eu tenho a lista de quais elementos, basicamente a fórmula química, inclusive, né, é a formada, né, é a que forma o nosso composto. Então, esse foi o processo mais complexo do desenvolvimento do nosso jogo. Também tem outros fatores aqui que auxiliaram o nosso script, que é editores de objects, para que eu consiga, por exemplo, eu criei scriptable objects, então sempre que eu vou aqui em create, eu alterei a Unity para adquirir algumas funcionalidades. Tem Coco é uma, Shames Inventory Objects e Comfort Sprites. É, Todas estas aqui são funcionalidades que eu adicionei à Unity para facilitar o desenvolvimento, e o editor ele dá uma limpada no que a gente chama de inspector para configurar estes scriptable objects. Então, é um fator muito importante. Agora eu tenho scripts do sistema educacional e de progresso. Aqui define aqui o progressos da nossa fase e os sons e feedbacks, né, que a gente tem em cada término de fase, início de fase. Também em caso de um sistema de punição, em que eu detecto ali os erros que o jogador faz para acumular e mostrar um game over, afinal ele está numa entrevista de estágio, ele não pode demorar, ele não pode fazer um erro muito grande. Então, esse sistema que é importante para dar game over, né? Dar um sentido de punição para o jogador se atentar e jogar da forma mais inteligente. A gente também tem game definitions, que são condições em que eu posso chamar para fazer acabar, e eu também tenho o book UI, que são literalmente os nossos controle, né, da UI dos nossos livros, que é apertar espaço com o nosso livro, a painel de páginas. Se eu apertar na página direita, passa a página. Se eu apertar na página esquerda, volta a página. Basicamente, é isso. Então, explicado aqui todos os sistemas, eu vou demonstrar agora com o nosso arquivo executável. Ok? Vou rapidamente dar uma pausada. Não sei se eu consigo pausar aqui no vídeo. Não vou pausar não, porque tenho receio de ter que começar do zero, ok? Ou ter que juntar dois vídeos na edição. Então, vou abrir aqui o projeto. Ele fica aqui na minha pasta de jogos. Então, tem aqui o arquivo executável provisório. É assim, eu abro aqui o projeto. Com o projeto abrindo, vou passar ele aqui para. Tenho que passar ele para cá. Vou ter que mudar aqui a tela que eu estou exibindo. E vou diminuir um pouco o som. Como vocês podem ver, o Option ele ainda não está feito aqui dentro do nosso jogo. A gente tem o Exit, mas eu não quero sair, ele já está perfeitamente implementado. E a gente tem aqui o New Game com a música tocando de fundo, né? Nosso menu principal. A gente coloca o nome aqui do nosso mundo. E antes eu vou comentar um pouco, o menu ele não foi considerado dentro do desenvolvimento um critério urgente, até porque a gente geralmente faz o menu quando está na etapa final do jogo, quando já tem a identidade visual bem definida, é, e, e basicamente ele não.
não é presente constantemente nas mecânicas de jogabilidade que são o foco, né, de um bom jogo, ok? Então, é por isso que o menu ainda tem alguns elementos em desenvolvimento, principalmente no que se trata de configurações, pois a gente quer adicionar acessibilidade, o que demanda muito tempo de desenvolvimento, para ser um sistema para pessoas com deficiência. Basicamente, a gente tem aqui um sistema de diálogo com feedback, em que eu disse mais à frente. Temos aqui alguns elementos de lore que justificam, por exemplo, a limitação, onde o jogador ele não pode acessar todos os espaços, e a justificativa aqui está em uma UI onde diz que aquele espaço é restrito a funcionários. E você é um estudante buscando uma vaga de estágio. Então, posteriormente, a gente anda aqui no ambiente. O sistema ele não deixa o indivíduo ir a lugares que não fazem sentido ali com a história. Blah 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 blah. Ela basicamente orienta para que eu pegue o livro Decantação, volume 1, e à medida que eu avanço as fases, os livros vão sendo liberados. Basicamente aí eu volto aqui, eu passo para a próxima página. Os tutoriais, eles são, por decisão pedagógica, anexados aos livros, pois isso obriga usuários inexperientes que não conhecem a teoria e querem executar a prática do game, a eles pelo menos darem uma lida breve no que se trata a teoria do que eles vão praticar virtualmente. Os livros, eles não são elementos obrigatórios. Usuários experientes, eles podem fazer todas as jogabilidades sem os livros, mas ao longo das fases, né, o livro, ele só é liberado na fase em que é interessante tê-lo. Okay. Blah 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 blah. Para demonstrar que eu não preciso dele, eu vou fazer os experimentos, já que eu já conheço e já entendo a teoria. A gente pode coletar aqui os nossos objetos, nosso sistema de coleta, com o feedback no inventário. A gente também tem aqui nosso sistema de baú, que a gente pega e arrasta, estilo jogos de craft. A gente tem um sistema de bancada que, ao apertar F, a gente pode abrir um painel de interação. Enquanto está juntando, né, os procedimentos, a gente também pode fazer outras interações aqui no ambiente. Então, a gente pode pegar aqui nosso óleo e nossa água. E dentro do sistema de decantação, a gente pode cometer erros. Então, eu vou cometer um erro aqui só. Assim, tem vários erros possíveis, mas eu vou cometer um só para demonstração ágil do nosso sistema. Então, está ótimo. Aqui eu errei, né? Observe-se que não houve um feedback de erro, mas a fase não foi concluída. Então, essa confusão no usuário é proposital para que ele tenha raciocínio, para que estimule o pensamento dele do porquê não deu certo. Embora esse erro seja simples, né? Na verdade, se trata de um erro motor. O usuário ele não se atentou que ele tinha que fechar a água e o óleo, a válvula, né? Porque no sistema de decantação no laboratório real acontece da mesma forma. Se a gente deixar escapar um pouco de óleo sequer, a gente erra. E quanto menos, no caso, quanto mais você dá a passagem para a água, mais rápido é o procedimento, mas mais risco você tem de errar. Você tem aí. Então, aqui a gente conclui a fase zero e a supervisora veio conversar comigo. Ela basicamente está pedindo uma filtração simples agora. A gente vai realizar. A filtração simples aqui, ela deu uma água com areia para a gente filtrar a água. Basicamente, a gente pega o funil e, para que não dê erro, a gente coloca o papel filtro no funil, porque se não tiver o papel filtro no funil, nossa filtração vai ser incorreta, ok? No caso, eu ainda vou obter água e areia se eu não colocar o papel filtro. Seria mais um erro de lógica aí possível. Se eu errar também um alvo, também é um erro de desperdício, por exemplo. É aqui mais uma fase concluída. A supervisora se posicionou e ela avisa que a etapa agora não é tão básica e que ela vai analisar a interpretação da pessoa para que ela manipule um sulfato de cobrianida dentro da trave, que ela colocou na bancada, para que eu entregue a ela um óxido de cobre, né? Então, basicamente, a gente pode ver que um novo livro liberou aí na biblioteca. Esse livro é o que vai ajudar nas próximas três fases. Já tinha um livro liberado, né, na fase que a gente não acessou a biblioteca. E aí a gente tem aqui o livro da calcinação, em que explica que ela não é um simples método de separação de misturas, mas sim uma separação molecular, né? Mas antes da calcinação a gente tem que fazer a desidratação, o que também está no livro. Primeiro você vai desidratar, nesse caso aqui, né? Com substâncias que são com água, e depois você vai para a etapa da calcinação. Então, a gente pode colocar aqui o Becker, nesse caso aqui na mufa, porque a gente vai colocar somente 100 graus, que é uma temperatura que não vai danificar nossa mufa. Mas é importante destacar que se eu utilizasse uma temperatura nociva, daria game over
imediatamente, ok? Então, eu vou pegar aqui o cadinho, o recipiente adequado, o suporte do cadinho para posteriormente. Perceba que a gente pode ocultar e desocultar o nosso slots para fins de imersão. E a gente também já pode deixar a mufla aqui esquentando, 600 graus, e perceba que ela só esquenta se a mufla estiver fechada, por um sistema de segurança que já vem em algumas muflas. Então, ela só vai começar a subir a temperatura com ela fechada, né? Um sistema de segurança aí clássico desses equipamentos. A gente já pode colocar aqui. Ela começa a esfriar, né? Quando a mufla abre também. Quando a mufla ela demanda mais esforço, o comportamento dela se altera para representar isso visualmente. A gente também já vai ligar a capela. A nossa guilhotina, ela abre, pode ficar aberta em qualquer ângulo, mas tem a parte de certo ângulo não tem como você colocar itens mais lá dentro, por isso que fica vermelho. Então, aqui eu estava focado, acabei esquecendo de comentar, né? Mas a gente coloca na capela para não tomar dano dos gases provenientes do óxido de cobre. A gente pode ver gradualmente a mufla desligando também, aumentando a temperatura ambiente. E por fim, né? A gente conseguiu, assim que esfria aqui o nosso óxido de cobre, a gente pode perceber ali, né? E a fase é concluída e a gente pode prosseguir. A supervisora foi para lá, né? A gente basicamente termina o jogo, né? Nestes tutoriais, na versão dele. Ela basicamente dá a entender que a gente passou, né? Basicamente isso.